Olá, aluno, olá, aluna, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma aula aqui do nosso módulo 1 de Geografia para o PISM 1, falando sobre espaço e representações, ou seja, cartografia, e dessa vez a gente vai falar sobre projeções cartográficas. Na última aula, que inclusive ficou disponível no YouTube, né, a partir do momento do lançamento do curso, nós falamos sobre a questão da localização geográfica, né? Falamos sobre linhas imaginárias e também falamos sobre os hemisférios, paralelos, meridianos, a função de cada, para que a gente olha para eles, como que eles funcionam. E agora a gente vai olhar para as projeções. Lembrando que na aula anterior eu peguei o nosso globo ele está aqui atrás, ele nem aparece direito, ele está aqui, ó, bem escondidinho aqui, tá? Deixa eu ver se eu consigo mostrar com mais... ali, ele está ali, ó, naquele canto, tá? Bom, entendendo isso, o nosso globo, pra gente precisar lembrar disso, a gente precisa lembrar que a Terra é redonda, né? E pela Terra ser redonda, em 3 dimensões, ela é arredondada, desculpa. Por ter 3 dimensões, fica um pouco complicado representá-la em 2 dimensões. Então, nessa complicação toda de representar a Terra em 2 dimensões, o ser humano desenvolveu mapas e formas de representar mapas desde o início da história da humanidade. A gente representa caminhos, estruturas geológicas, florestas, cidades há milhares de anos. Só que, durante as grandes navegações do antigo capitalismo comercial, lá no século XVI e no século XVII, os mercadores precisavam de mapas para mostrar os caminhos que eles precisavam fazer, para identificar as melhores rotas, para identificar os perigos do caminho, né? Para mostrar para a tripulação qual caminho seguir, para poder planejar rotas, né? E a gente está falando aqui principalmente dos grandes mercadores de Portugal, Espanha e Veneza, né? São as grandes potências comerciais, o capitalismo comercial lá do século XVI, das grandes navegações, tá? E uma figura se destaca no meio de todas as figuras cartográficas, que é Mercator. Mercator foi um mercador de mapas, um desenhista, um cartógrafo do século XVI. Ele era holandês, o nome dele bem complicado, mas por causa desse nome complicado, os latinos, né, os espanhóis, portugueses e os italianos lá de Veneza, decidiram mudar o nome dele. Mudaram o nome dele para Mercator. Tá? Mercator é o mercador de cartas, mercador de mapas. Tá? E ele desenhava mapas muito bem, planejava os mapas dele para as rotas que saíam da Europa. Então, principalmente dessas 3 regiões, né? Veneza, Portugal e Espanha, que eram as potências da época. As superpotências da época eram Portugal e Espanha, tá? Então, quando ele pensa nessa estrutura de mapa, ele vai fazer o quê? Ele vai desenhar um mundo conhecido naquela época, e o mundo que estava sendo descoberto naquela época, a gente está falando aqui século XVI, é de 1500 para frente, né? A gente está falando aqui que a América foi descoberta em 1492. Brasil vai ser descoberto oficialmente em 1500. Então a gente tem pelos europeus, tá, gente? E aí por isso a gente tem uma estrutura de mapa que ela vai sendo modificada até chegar numa estrutura semelhante a essa que a gente tem hoje do mapa, ou aquele globo que eu mostrei na aula anterior, né? A gente tem uma noção maior do que é o nosso planeta hoje, de como são as formas, de quais os tamanhos de cada continente, de cada país. A questão é que Mercator focalizou o seu mapa na Europa. E a gente já pode ir para uma imagem que faz mais sentido a gente olhar para ela agora, depois dessa pequena introdução, que é olhar para os 3 tipos de projeção. Mercator ele vai criar a projeção cilíndrica, tá? Que é essa primeira que a gente está vendo aqui do lado. Projeção cilíndrica como se a gente tivesse pego o globo terrestre e feito um cilindro com papel no entorno dele, né? E carimbado o planeta Terra nesse cilindro de papel. Então a gente tem muitas distorções. Toda representação cartográfica sofre distorções, tá? Porque a gente está representando um objeto em 3 dimensões numa superfície de 2 dimensões. Então a gente vai acabar sofrendo ali algumas distorções, a gente vai ver essas distorções aparecendo nos 3 tipos de representação e principalmente a gente vai observar mais a cilíndrica, porque a cilíndrica é fundamental para a gente entender os outros tipos de mapa. A gente vai ver também uma geografia crítica aparecendo nos anos 60, 70 em relação à projeção de Mercator e ressurgindo agora na África principalmente, tá? Bom, o centro do mapa de Mercator é um centro europeu. A Europa fica no centro. Então a gente vai chamar isso de eurocentrismo. A Europa sendo o centro do planeta, o centro do mundo. Na primeira aula a gente falou sobre Greenwich, que divide a Terra ao meio, né? Que divide a Terra em hemisfério ocidental, hemisfério oriental, leste, oeste. Porque foi determinado assim, é uma convenção cartográfica que o centro do mapa é o centro não só do mapa, mas o centro da divisão dos fusos horários, e o horário zero central do planeta Terra seria Londres, seria Greenwich, tá? Próximo a Londres. Então,
como a gente determinou que aquele é o meio, e é uma determinação cartográfica feita pelos europeus há algumas centenas de anos, a gente determina então que isso é uma convenção cartográfica. Isso não quer dizer que eu possa desenhar um mapa como o IBGE desenhou no ano passado no seu Atlas, o Brasil no centro do mapa. Né? O Brasil pode ficar no centro do mapa. Lembrando que ele está a um fuso horário -3 em relação a Londres. Então a gente não pode perder algumas referências cartográficas, como a questão do fuso horário que a gente vê numa próxima aula. Mas, quando a gente olha para a projeção do Mercator, a projeção de Mercator é exatamente essa que está aqui do meu lado, na parte cilíndrica. A gente tem um destaque do Brasil, lembrando, esses 3 aqui são a minha fonte, né, para trazer essas imagens para vocês, é o próprio IBGE, por isso que o Brasil está bem demarcado em vermelho ali, tá? E aí, a gente olha bem para esse mapa e a gente vai ver o seguinte: como que a gente vê distorções, né, em cada um dos 3 tipos de projeções, e depois a gente vai ver como que é o tamanho de cada país ou de cada continente referente à realidade. O que o Mercator fez? Ele distorceu as pontas do mapa para dar um pouco mais de destaque e amplitude ao hemisfério norte, tá? Isso vai distorcer um pouquinho mais também o hemisfério sul, né? Bem no sul, no polo sul mesmo. Você vai ver ali a Antártida no azimutal, o tamaninho que ela é, e a Antártida no cilíndrico, ela fica gigantesca, né? A própria ilha da Groenlândia, né? Ela fica bem maior do que realmente ela é. Então a gente tem estruturas de escala que vão mudar. E a escala cartográfica é um tema que a gente tem que passar nesse módulo 1 também, tá bom? A gente vai falar de escala cartográfica na próxima aula, e na próxima aula a gente também já fala, além de escala, a gente fala de fuso horário, tá? Observando então todos esses detalhes, esse primeiro mapa então é um mapa cilíndrico. O segundo mapa é um mapa azimutal. O mapa cilíndrico ele é muito utilizado, a gente conhece ele completo, né? A gente já viu ele várias vezes. O mapa azimutal é um mapa não muito comum, um mapa muito utilizado para a gente dar um destaque a um dos hemisférios. Então aqui no caso ele está dando destaque ao hemisfério sul para que o Brasil possa aparecer. Mas geralmente a gente vê ele destacando o hemisfério norte. Por quê? Porque coloca as principais economias do mundo no centro do planeta. Eles estão mais próximos do Polo Norte, são economias, as maiores economias do mundo estão centralizadas ali. Então a gente olha, a gente vai ver Rússia, China, a União Europeia, Estados Unidos, Canadá, estão mais próximos ao centro. E quanto mais distante do centro, mais periférico esses países são na economia mundial, né? Inclusive esse é o símbolo da ONU. A logo da ONU, o brasão da ONU, é um mapa azimutal. O que é um mapa azimutal? Um mapa plano. Tá? Um mapa que você pega uma folha chapada e chapa num dos hemisférios do planeta. E você representa o centro desse hemisfério no centro da folha, e quanto mais distante do centro da folha, mais distante seria em relação ao centro daquele hemisfério. E aí, qual é a questão? É uma questão crítica mesmo. A gente olhar, e aí lembra, a gente está falando de cartografia política. A gente olha para isso e vai pensar, bom, primeiro ele é eurocêntrico, né? Tem um foco mostrando a Europa no centro do mundo e os países do norte global sendo muito maiores do que de fato são. Mostrando um destaque para eles, porque economicamente eles são mais poderosos, mais fortes, né, e são bem representados, que são os que mais compravam o mapa. Quando a gente olha para o azimutal, a gente vai ver que isso também pode se dar um destaque aos países centrais da economia global da nova divisão internacional do trabalho. E aí a gente olha para o mapa cônico e ele é mais distorcido ainda, né? Como se a gente tivesse colocado um cone no entorno do planeta, e aí ele fica bem torto. Mas o mapa cônico ele tem uma função. O mapa cônico ele é muito utilizado, assim como o azimutal também, tá? Ele é muito utilizado na navegação e na aeronáutica. Ele facilita na compreensão de rotas, na compreensão de traçados, né, de caminhos que possam ser seguidos aí tanto na navegação naval quanto na navegação aeroespacial, tá? Então, são mapas que têm suas funções distintas, porém a cilíndrica é a que a gente vai ver mais aparecendo em prova. Então, a azimutal ela é chapada, ela vai representar um dos hemisférios, um dos 4. A cônica ela vai representar uma grande parte, mas vai perder boa parte do planeta, então ela vai representar não todo o planeta, e ela vai ter uma função de navegação. E a cilíndrica, ela vai ter diversos tipos, e a gente vai ver os tipos agora, tá? Deixa eu voltar para minha tela de cara cheia, para a gente conversar sobre isso. Lembrando, esta imagem que eu acabei de mostrar para vocês, está na descrição aqui da aula, tá? Estou deixando para vocês um link com um resumão de cartografia e também o PDF exclusivo do nosso resumo de cartografia, tá bom? Bom, vamos lá. Vamos entender qual é a questão aqui da projeção cartográfica? Primeira coisa que a gente observa é o seguinte: a projeção cilíndrica, ela a mais famosa é a de Mercator, né? Que
ela foi criada e projetada pela superfície da Terra sobre um cilindro. E esse cilindro, ele toca a Terra na linha do Equador. E aí por isso a gente vai ver que a linha do Equador ela tem um pouco mais de precisão geográfica do que o restante do planeta. A projeção cônica, a superfície da Terra é projetada sobre um cone e aí um paralelo específico, né? E a projeção azimutal ela é obtida geralmente a partir do centro de um dos polos, tá? Então, como eu havia falado, geralmente o centro de um dos polos ou o centro de algum dos outros dois hemisférios que sobram. E quais são as propriedades de uma projeção cartográfica? Para a gente chegar aí na segunda metade da nossa aula. As projeções cartográficas elas são avaliadas com base em suas propriedades. Então ela pode ser equidistante, conforme, equivalente ou afilática. Anota esses 4. Não deixa de anotar. Acompanha a aula anotando. Volta depois, reassiste essa aula. Assista na velocidade que vai ser mais importante para você, mais interessante, mas eu recomendo que assista na velocidade normal, porque eu já falo bastante rápido. Então anota tudo que eu falar assim. Gente, isso é importante, fundamental, anota, tá? Vamos lá. Projeção de Mercator é fundamental, anota. E agora a gente vai ver as propriedades das projeções. Equidistante é uma projeção que mantém as distâncias corretas entre os pontos da projeção. É útil para mapas que necessitam mostrar a distância entre um lugar e outro de forma precisa. Então isso é equidistante, ou seja, tem uma distância igual ao mundo real, ou semelhante ao mundo real. Conforme. Conforme é a projeção que preserva os ângulos locais, ou seja, as formas das áreas representadas. E aí não está muito preocupado com a distância, está mais preocupado com a forma dos continentes, né, ou da área apresentada. Contudo, ela pode distorcer áreas e distâncias. Então ela vai distorcer algumas áreas, algumas distâncias entre áreas, mas a forma está preservada. A projeção de Mercator é um exemplo dessa projeção. Mantém as formas, mas distorce a área e a distância. O equivalente. A projeção equivalente mantém as proporções entre a área, as áreas reais são preservadas, mas a distância não, né? E as formas também não. A gente vai ver isso na projeção de Peters, tá? A projeção de Peters distorce bastante a forma, mas para preservar a área, para mostrar a área real de cada hemisfério, de cada planeta, de cada país, desculpa, ou de cada continente, ele vai distorcer completamente a forma. Tá? Ele não está preocupado com forma, ele está preocupado com área, para mostrar a área real. Ou a gente vai ver o tipo de projeção com propriedade afilática. A afilática é aquela que não preserva nenhuma das propriedades, distorcendo livremente forma, área, distância. Ela é usada quando nenhuma dessas propriedades é prioridade. E a gente vai ver isso aonde? Num mapa anamórfico. Então vamos dar uma olhada no que é esse afilático, para a gente entender melhor. O mapa afilático é aquele que não está preocupado com isso, está preocupado com dados, tá? Então a gente tem, por exemplo, aqui o mapa temático, tá? Vou voltar de novo aqui a projeção para vocês. A gente vai ver o mapa aqui. Um mapa temático. Aqui, pronto. Nós temos um mapa temático, aqui a produção do leite no Brasil em 2021, dados oficiais do IBGE que eu peguei em 2023 para trazer para o nosso site, está lá também disponível para vocês de graça esse mapa, tá? Para vocês entenderem um pouco da produção de leite no Brasil, quando a gente estuda geografia agrária, quando a gente estuda economia, né? Principalmente agora nessa relação aí das tarifas e tudo mais, a gente tem que entender quais são os nossos principais produtos, e o leite é um dos principais produtos do Brasil. Qual é a prioridade aqui? Mostrar para nós quais são os estados que mais produzem leite. Leite aí, né, de vaca, né? Leite bovino. Então, quando a gente olha para esse mapa, a gente vê, por exemplo, que o estado do Amapá é o que menos produz, né? A gente vai ver que o estado de Minas Gerais é o que mais produz leite no Brasil. Meio óbvio, né? A gente já tinha como supor isso, só para pensar a quantidade de queijo que tem em Minas Gerais, né? A gente já imagina que Minas Gerais seja o maior produtor de leite bovino do país. Nós somos um dos maiores produtores de leite do mundo, tá? Por isso eu escolhi esse produto. Esse é um mapa temático. Eu tenho um tema, eu tenho um título desse tema, e a gente está apresentando esse tema aqui e não nos interessa muito as formas, o tamanho correto do país, as fronteiras, que país está na fronteira, onde fica o oceano, né? Não interessa também a divisão de cores, eu poderia usar outras cores que não são parte da convenção cartográfica, eu não preciso colocar escala ali, por exemplo, tá? Mas a informação fundamental tem que estar ali, inclusive com uma legenda ali na caixinha de leite tem a legenda mostrando pra gente que
os maiores produtores de leite estão com a pintura branca, né? E os menores produtores de leite estão com a pintura preta. Não é uma escala de cores, que também faz parte de uma convenção cartográfica. Eu vou do mais claro ao mais escuro, ou do mais escuro ao mais claro, eu vou do verde ao vermelho para representar, por exemplo, o relevo. Aqui eu decidi colocar as cores da vaquinha, que está desenhada ali do lado, né? Então não preciso respeitar muito essas convenções cartográficas, mas eu preciso representar aquilo que está dito no título do mapa, tá? Então isso é um mapa temático, mas o mapa temático, esse mapa temático em si, ele não é anamórfico, ele respeita a forma, né, do mapa. Então estou respeitando ali as fronteiras de cada estado do Brasil, do Distrito Federal, as próprias fronteiras do nosso país estão representadas e respeitadas ali. Então isso eu ainda respeitei, isso é um mapa temático não anamórfico, tá? E aí a gente tem que entender que além do não anamórfico, preparem o coração, nós temos o anamórfico. E aí o anamórfico, gente, por que eu falei prepare o coração? Porque a gente vai ver uma informação aqui que é um pouco séria, não um pouco, não, bastante séria, né? Que é sobre dois tipos de mapa anamórfico. Um que não vai respeitar nenhuma fronteira, tá? E o outro que não olha nem área, nem fronteira, nada. Ele é bem afilático. Então olha bem, aqui nós temos exemplos de mapas temáticos anamórficos. O primeiro, a empresa Fixer decidiu descobrir quais são os itens mais buscados no Google pelo preço. E esse é o resultado para a América do Sul. Lembrando, esses dois mapas eu tirei lá do Instagram, Geografia Geral, né? O Instagram que eu recomendo que sigam também, Geografia Geral, bem legal. E aí, ó, falando a minha fonte para vocês aí, tá? Bom, no Brasil, no Uruguai, na Bolívia, nós temos essa palavra que vocês estão vendo aí, né, como sendo o produto mais buscado no Google pelo preço, tá? O item mais buscado no Google pelo preço nesses países aí. Agora, por exemplo, no Suriname, a palavra é funeral. Na Venezuela, galão de gasolina. No Paraguai, custo de vida. No Chile, Coca-Cola. Na Argentina, cerveja. Tá? Quando a gente olha para o Peru, a gente vai ver custo de vida. Quando a gente olha para a Colômbia, né? Colômbia também é a mesma palavra do Brasil, mas quando a gente olha para o Equador, é chapéu Panamá, que apesar de chamar chapéu Panamá, não é no Panamá, né? É fabricado ali no Equador e o Panamá fica um pouco mais para cima ali da Colômbia, né? Mas enfim, esse é um mapa temático, anamórfico, porque ele tira um pouco das formas, porque acaba grudando as cores, né? Uma na outra, você perde as fronteiras. Porém, um mapa anamórfico mais clássico, um mapa anamórfico afilático, que não respeita nada, ele está ali presente no mapa ao lado, serviços postais do mundo. Então, entre os serviços postais do mundo, nós temos, por exemplo, os Correios do Brasil, nós temos o United States Post Service dos Estados Unidos, nós temos o Canadá Post Service, não, Canadá Posts, o Post Canadá, né? Também ali apresentado na região do Canadá. Nós temos a Rússia, sendo o maior país do mundo, também tendo a maior empresa de postagem do mundo. Então a gente tem os países respectivamente representados no lugar das marcas que representam o serviço postal. Então é bem legal esse mapa que foi construído por eles, divulgado por eles, que a gente vê vários países do mundo com várias empresas diferentes, né? São os maiores serviços postais de cada país. Isso é um mapa anamórfico afilático, porque ele desrespeita qualquer outra convenção apresentada anteriormente, tá? E lembrando, isso é importante pra caramba pra vocês saberem agora, então anota essa parte final da aula. Anota, tô falando seríssimo, porque isso é muito importante. Quais são os elementos de um mapa? Eu citei alguns deles aqui, quando eu falei, né, do mapa da vaquinha, mas presta muita atenção. Mapa, para ser mapa científico, para ele ter sentido, ele precisa de elementos fundamentais. Elemento número 1, título. Eu preciso saber do que esse mapa se trata, do que esse mapa está falando, né? Então o título é importante porque ajuda o leitor a entender rapidamente o propósito do mapa. 2, escala. Eu preciso ter uma noção do tamanho desse mapa perto da realidade. E a gente vai ter uma aula de escala agora, tá? Na próxima aula já é escala. Legenda. Como a gente viu no mapa da vaquinha, apesar de todas as outras convenções não estarem sendo respeitadas, a legenda é fundamental, né? A legenda deve ser clara e objetiva, para que qualquer pessoa que consulte o mapa consiga interpretar as informações com facilidade. E tem 4, orientação. O que é orientação? É a rosa dos ventos, que a gente viu na primeira aula, tá? E por fim, os 2 últimos itens do mapa é fonte. Eu preciso falar de onde eu tirei a informação do mapa. Eu botei lá no mapa da vaquinha. Fonte, IBGE 2023. E a coordenada.
que são as coordenadas? É latitude e longitude. Eu preciso falar qual é a longitude e a latitude representativa de um ponto mais específico do mapa, ou daquele mapa em si, tá? Então eu deixo representado ali a longitude e a latitude. Lembrando, latitude representa a distância de um ponto relativo à linha do Equador e a longitude relativo ao meridiano de Greenwich, tá? Lembrando, latitude é de 0 a 90 graus, seja norte ou sul, e a longitude é representativa de 0 a 180 graus, seja leste ou oeste, tá? Isso pode ser representado como negativo e positivo. Negativo é para o sul ou para o oeste e positivo é para o leste ou para o norte, tá? A gente vai ver melhor isso na próxima aula, que a gente vai falar de dois tópicos muito importantes que envolvem matemática, que é fuso horário e escala, tá bom? Te vejo na próxima aula. Qualquer dúvida, põe nos comentários aqui do curso ou vai lá no fórum e faça o seu comentário, tira a sua dúvida, faça a sua sugestão para a gente conversar melhor. Lembrando, os materiais complementares estão aqui para você também na nossa aula. Te vejo daqui a pouco. Valeu e falou!